Saudações, tudo bem com você? Dando sequência ao nosso curso de Física, a nossa aula de hoje vai tratar de um tema muito interessante que se refere à primeira lei da termodinâmica. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Relacionar calor, trabalho e variação da energia interna. Mas para que a gente possa desenvolver a ideia da termodinâmica, vamos às suas origens. A termodinâmica ela vai estudar a transformação de calor, visto na nossa aula lá do início de calorimetria, em trabalho, visto lá na nossa aula 20, dando origem às primeiras máquinas a vapor, idealizadas por ferreiros ingleses, Thomas Savery e Thomas Newcomen, que são essas aqui, gente. Então essas máquinas, elas têm geralmente como combustível água. Ao fornecer calor, essa água se transforma em vapor e vai fazer mover um pistão, fazendo a roda girar, a ideia das máquinas a vapor. Parte desse calor que não é aproveitado é rejeitado para o meio externo. James Watt foi quem aperfeiçoou os modelos de Savery e Newcomen, colocando um condensador. Então a importância de James Watt para a termodinâmica é que ele aperfeiçoou as primeiras máquinas a vapor, tá bom? Então, você já sentiu que a ideia da termodinâmica é termo, calor, dinâmica, movimento. Então, termodinâmica, calor que gera movimento. Então, olha só esse esqueminha que eu fiz para você. Expansão livre de um gás ideal. Considere um gás ideal contido em um recipiente fechado, que não troca calor com o meio externo. Fornece-se a esse gás uma quantidade de calor Q, e ele expande livremente. Professor, o que significa expansão livre? Pressão constante. Nada impede o movimento do êmbolo, do qual aprisiona o gás, que vai realizar um trabalho sobre o êmbolo. Então vamos ao desenho. Forneci calor ao gás, esse gás empurra a tampa. Uma força provocando deslocamento, temos lá na mecânica trabalho. Qual o detalhe interessante aqui? Note que, sendo a transformação isobárica, ou seja, pressão constante, o aumento do volume do gás é seguido de um aumento de sua temperatura e, consequentemente, uma variação da energia cinética das moléculas do gás. Carlos, interessante, viu? Essa energia cinética do gás nós chamaremos de energia interna, representada pela letra U. Assim, ao fornecer uma certa quantidade de calor ao gás, ele vai realizar um trabalho. E como a temperatura aumentou, vai ter um saldo de energia. Esse saldo de energia nós chamamos de variação da energia interna. Então, a nossa contabilidade obedece à conservação da energia, que acaba sendo a primeira lei da termodinâmica. Ou seja, o calor entregue ao gás menos o trabalho realizado por ele me dá o saldo, a variação da energia interna. Então, o que é a primeira lei da termodinâmica? Ela diz que ao fornecer o calor a um gás e este realizar trabalho, a diferença entre o calor entregue ao gás e o trabalho realizado tem a ver com o aumento de sua temperatura, traduzido por sua energia interna, que é a energia cinética. Então, variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Legal, né? Muito interessante. Então, vamos agora começar a estudar energia interna, calor e trabalho. Sobre a energia interna, gente, nós precisamos dar um retorno lá para a nossa aula de gases. Vamos lembrar nossa aula de gases. Lá, nós estudamos que a energia interna ela pode ser associada à energia cinética de translação das moléculas. E na teoria cinética dos gases, essa energia cinética foi demonstrada como sendo 3 meios de nRT, ou 3 meios da pressão vezes o volume. Agora vamos deixar isso bem claro. A energia interna só vai ser a energia cinética de translação se o gás for monoatômico. Isso está claro para você, né? Se o gás for monoatômico, isso é verdade, tá bom? Então, essa é a fórmula da energia interna para um gás monoatômico. No entanto, eu posso fazer questões de termodinâmica se o gás não for monoatômico? Pode. Se o gás for diatômico ou poliatômico, aí nós podemos dar uma leve modificação nas fórmulas. A energia interna, se for diatômico, por exemplo, o gás oxigênio formado por 2 átomos, é 5 meios de nRT,
ou 5 meios de PV. E se ele for poliatômico, por exemplo, mais de 2 átomos, CH4, aí eu teria 6 meios de NRT. Para que a gente possa entender o porquê da modificação de 3 para 5 e para 6, quem estudou isso para a gente foi um cara chamado Maxwell. Maxwell mostrou, gente, que cada liberdade de movimento é dado por um meio de kT. Então, quando você pensa no gás monoatômico, você só pensa em translação, porque não rotaciona. E você sabe que é tridimensional, x, y e z. Então, se eu tenho um movimento para o x, um para o y e um para o z, eu tenho 3 meios de kT. O diatômico, além da translação, ele pode girar em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. Então, ele tem 3 movimentos de translação e 2 de rotação, um no X e um no Y. Aí é um 5. E o poliatômico, ele translada e rotaciona em todos os eixos. Como são 3 eixos, 3 para translação, 3 para rotação, o gás poliatômico é 6 meios de NRT ou 6 meios de PV. Ok? Então, agora vamos tentar analisar como é que essa energia interna se relaciona com a temperatura, com a pressão e o volume. Trabalhando com monoatômico, mas poderia ser diatômico ou poliatômico, você vê que essa energia interna, para o mesmo número de mols, é diretamente proporcional à temperatura e também é diretamente proporcional à pressão vezes o volume. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Quanto maior o produto pressão vezes volume, maior a energia interna. Então, agora vamos analisar esse gráfico da pressão em Pascal, Newton por metro quadrado, e o volume em metro cúbico. Como é sistema internacional, a energia vai estar em Joule. Como é que eu calculo para este gráfico aqui, considerando um gás monoatômico? Vamos calcular a energia interna no ponto A. Por essa fórmula aqui, ó, eu tenho pressão e volume. Acompanhe comigo. Energia interna no ponto A. Vamos lá. 3 que multiplica. Qual é a pressão no ponto A? 8. Qual é o volume no ponto A? 4. Fez a continha? 48. Vamos calcular para o ponto B. Qual é a pressão no ponto B? 8. Qual é o volume? 8. Fez a continha? 96 joules. E vamos calcular agora no ponto C de casa. Qual é a pressão no ponto C? 1. Qual é o volume? 8. Fez a continha e deu 12. Eu pergunto a você, aonde é que eu tenho a maior temperatura? Em A de amor, B de bola ou C de casa? Onde a energia interna é maior. Parabéns a você. Então é no ponto B de bola. No ponto B, eu tenho a maior temperatura, porque eu tenho a maior energia interna. E onde é que eu tenho a menor temperatura? No ponto C de casa, porque a energia interna deu apenas 12. Então, apareceu um gráfico da pressão pelo volume. Onde tiver o maior produto P vezes V, eu terei a maior temperatura e, consequentemente, a maior energia interna. Ok? Legal? Tranquilo? Muito bem. Note agora que podemos definir, então, a variação da energia interna a partir da variação de temperatura. Você concorda que, para um gás monoatômico, a variação da energia interna pode ser 3 meios de NR ΔT? Lógico, porque a temperatura tem relação com a energia interna. Se a temperatura aumenta, eu tenho um aumento da energia interna. Então, para um aumento de temperatura, ΔU positivo. A energia interna vai aumentar, sua variação vai ser positiva. Se a temperatura diminuir, a variação da energia interna vai ser negativa. E se a temperatura permanecer constante, ΔU igual a 0. Transformação isotérmica. Então, não tem variação da energia interna nas transformações isotérmicas. Ok? Tranquilo? Entendido? Muito bem. Vamos dar sequência, então. Sobre o trabalho. Nós sabemos que trabalho lá na mecânica tem a ver com força que provoca deslocamento. Como já visto nessa aula 20, o trabalho para uma força constante, tendo a mesma direção e sentido do deslocamento, é dado por trabalho igual a força vezes distância. Para uma expansão livre de um gás, a pressão é constante, não é verdade? Então, a força exercida sobre o êmbolo também será constante, porque eu tenho a mesma pressão, pressão é força sobre área. Se a pressão é constante, a força vai ser constante. Então, o que é que isso me traz? Traz uma demonstração que eu vou fazer muito importante.
Trabalho é força vezes distância. Lembrando as nossas aulas anteriores da definição de pressão, pressão é força sobre área. Isola força, Carlos, pressão vezes área. Posso colocar no lugar de força pressão vezes área? Posso. Então como é que vai ficar? Trabalho é pressão vezes área vezes distância. Mas me diga uma coisa, o que é área vezes distância para esse cilindro que você está vendo aqui? Ah, é a variação do volume do gás. Então chegamos a um resultado incrível. Atenção. Para a expansão livre de um gás, onde a pressão é constante, acabamos de deduzir que o trabalho realizado pelo gás é dado pela expressão pressão vezes variação de volume. Ou seja, essa é a expressão que você vai utilizar quando você tiver uma transformação isobárica. Transformação isobárica, expansão livre de um gás, pressão constante. Como é que eu calculo o trabalho realizado pelo gás? Pega-se a pressão, dada em newtons por metro quadrado, ou chamada de Pascal, e multiplica pelo volume. Variação do volume, sempre em metros cúbicos. É importante ver isso, tá, gente? A pressão tem que vir em newton por metro quadrado, Pascal. E o volume tem que vir em metros cúbicos. Multiplicou, você tem trabalho no sistema internacional. A unidade de energia, que é o quê? Joule. Ok? Tranquilo? Pronto, já sabemos calcular o trabalho. E aí eu pergunto a você, e se a pressão não for constante? Aí nós temos que recorrer, gente, à matemática superior. Mas tem uma notícia boa para você. Se a pressão não for constante, se ela for variável, aí você vai ter que ter o gráfico. O gráfico da pressão pelo volume. Como é que você calcula o trabalho? A área do gráfico. Sempre, sempre, sempre. Atenção! Se aparecer um gráfico de pressão pelo volume, você calcula a área sob o gráfico, até encostar o eixo horizontal. Então, você teria que calcular essa área aqui, tá? Logicamente, isso aqui é uma figura curva, você não conhece as fórmulas da matemática básica. Na transformação isotérmica, que é essa daqui, né? Pressão vezes volume, que é uma hipérbole, pode-se demonstrar, por matemática superior, que o trabalho é dado por essa fórmula. Mas nós não vamos entrar nessa seara, porque já seria um estudo mais avançado. O que importa mesmo é, calculou a área do gráfico, eu tenho o trabalho. Simples assim. Tá bom? Tranquilo? Ok. Tendo em vista isso, do mesmo jeito que a variação da energia interna tinha relação com a temperatura, o trabalho vai ter relação com o volume. Acompanhe comigo. Se o trabalho é uma força que provoca deslocamento, quando esse volume aumentar, o trabalho é realizado pelo gás, ele é positivo. Você concorda comigo? Se o volume diminuir, alguém está empurrando o gás sobre o gás, aí o trabalho é negativo. E se o volume não mudar, gente, é porque não houve deslocamento. Não tem trabalho. É o que acontece nas transformações isovolumétricas, que é a mesma coisa de isométrica ou isocólica, tá? Então, nesse primeiro exemplo, ó, você está vendo aqui o gás empurrando a tampa. Aumentou o volume, trabalho positivo, realizado pelo gás. Olha aqui agora, gente, ó. Alguém aumentou o peso sobre o êmbolo. Então, se você aumentou o peso, empurrou o gás sobre o gás. Trabalho negativo. Então, veja como é simples. Estou fazendo uma questão termodinâmica. Volume aumentou? Trabalho positivo, realizado pelo gás, porque foi o gás que empurrou a tampa para aumentar o volume. Volume diminuiu? Empurraram o gás sobre o gás. Trabalho negativo. E se o volume não mudar? Aí o trabalho é quanto, gente? Zero. Perfeito? Muito bem. E sobre o calor, gente? Bom, se o gás receber calor, evidentemente ele é positivo. Já vimos isso na nossa aula de calor sensível e calor latente. Se o gás perder calor, o calor é negativo. E se o gás não trocar calor com o meio externo? Aí, gente, o calor é zero. Existe um nome específico para esse tipo de transformação. Transformações em que não há troca de calor com o meio externo são chamadas de adiabáticas. Para termos transformações adiabáticas, é necessário termos os gases em recipientes isolantes térmicos. Sim, porque aí não troca calor. Ou que as transformações sejam realizadas rapidamente,
para que, num curtíssimo intervalo de tempo em que ocorre o aumento ou a diminuição de volume, não haja tempo para o gás trocar calor com o meio externo. Então se ligue, toda vida que aparecer essa palavrinha rapidamente, não troca calor com o meio externo, é considerado uma transformação adiabática. Ok? Tranquilo? Muito legal. Gente, dentro da nossa filosofia de estudar os gases, nós temos que falar um pouquinho sobre esse calor molar. Para chegar no calor molar, primeiramente vamos retomar a fórmula do calor sensível visto lá na nossa aula 43. O calor sensível é a massa do gás vezes o seu calor específico vezes sua variação de temperatura. Mas espera aí, Carlos. Eu sei que a massa de um gás pode ser relacionada ao número de mols dele. O número de mols é a massa do gás sobre a molécula grama. Então, se eu isolar a massa aqui, vai ser número de mols vezes a massa molar ou molécula grama. É aquela que é tabelada para você. Vou substituir a massa por número de mols vezes a massa molar. Feito isso, eu fico que o calor vai ser número de mols vezes a massa molecular vezes o calor específico vezes variação de temperatura. Só que geralmente o calor específico e a massa molar são tabelados. Então o produto desses dois, a partir de agora, será chamado de calor molar. Então, Carlos, o que é o calor molar? É a massa molar ou a molécula grama multiplicado pelo calor específico. Se você não está lembrando o que é massa molar, lembre que o oxigênio, por exemplo, é 32 gramas por mol. Ok? Então esse valor é tabelado para você. Então chegamos à expressão que vai nos interessar agora. A quantidade de calor, tendo em vista o calor molar, é dada por essa fórmula aqui, ó. Número de mols vezes o calor específico molar vezes a variação de temperatura. Então aqui está a formulazinha, Q é a quantidade de calor, Nzinho é o número de mols, C molar é o calor específico molar, o calor molar, e ΔT é a variação de temperatura. Então eu uso essa fórmula, evidentemente, quando numa questão eventualmente se falar em calor molar. Ele tem que dar a você o calor molar. Se der, é essa fórmula que você vai usar, deduzida a partir do que macete que a gente já tinha visto lá em calorimetria. Tá certo? Bom, só que esse calor molar vai depender do tipo de transformação. Se for a pressão constante, aí eu vou ter o calor molar a pressão constante. Se for a volume constante, aí eu vou ter o calor molar a volume constante. Mostraremos agora que existe uma relação entre o calor molar a pressão constante e o calor molar a volume constante. É a chamada relação de Mayer. O calor molar a pressão constante menos o calor molar a volume constante é aquela constante universal dos gases perfeitos na equação de Clapeyron. Vamos então fazer a dedução da relação de Mayer. Para isso, vamos lembrar de uma coisa. A energia interna, gente, ela só depende da pressão e do volume, não é verdade? Então vamos imaginar um gás que está no ponto A e vai inicialmente para o ponto B através de uma transformação isocólica a volume constante. Ou esse mesmo gás vai do ponto A até o ponto C através de uma transformação isobárica, pressão constante. Gente, T2 é uma isoterma, ou seja, a temperatura ao longo dessa curva é constante. Então, tanto o ponto B como o ponto C estão com a mesma temperatura. Então, eu tenho a mesma energia interna. E como eles saem do mesmo ponto, eu chego a uma conclusão bastante interessante. Como o ponto de partida tem a mesma temperatura e o ponto de chegada também terão a mesma temperatura, eu acabo concluindo que a variação da energia interna indo de A para B é a mesma variação da energia interna indo de A para C. Carlos, por que isso acontece? Porque B e C, gente, estão numa isoterma, tem a mesma temperatura. Então, se tem a mesma temperatura, a variação da energia interna para ir de A até B de bola é a mesma. Para ir de A até C de casa. Para ir de A até B,
a transformação é isocólica, volume constante. Para ir de A até C, ela é isobárica, pressão constante. Então vamos usar a primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna é a quantidade de calor no trecho AB menos o trabalho no trecho AB. Do mesmo modo, de A para C, é calor no trecho AC menos o trabalho no trecho AC. Só que olhe o detalhe importante. De A para B, o volume é constante. E se o volume é constante, Carlos, o que acontece com o trabalho? Zero. Ah, então o trabalho de A até B é zero. Então a nossa expressão vai ficar calor trocado no trecho AB é igual ao calor trocado no trecho AC menos o trabalho no trecho AC. Vamos com muita calma agora. Calor trocado no trecho AB é volume constante. Fórmulazinha lá do calor molar. Número de mols vezes o calor molar, volume constante, vezes variação de temperatura. Calor trocado no trecho AC, pressão constante. Número de mols vezes o calor molar, pressão constante, vezes a variação de temperatura. Trabalho numa transformação isobárica. Pressão vezes variação de volume. Ah, de fato. Mas espera aí. Eu posso dizer também que pressão vezes variação do volume pela equação de Clapeyron é o número de mols vezes a constante vezes a variação de temperatura? Sim, gente. Se PV é igual a nRT, P delta V é NR delta T. Caramba, Carla, então vai dar para cortar, ó, N e delta T aqui, ó, tá presente nas três parcelas. Quando você corta, calor molar, volume constante é igual calor molar, pressão constante, menos a constante universal dos gases perfeitos. Passando CV para lá e o R para cá, demonstramos a relação de Mayer. É lógico que você não precisa fazer a demonstração, mas ela é bacana demais, né, gente? Então lembre, quando você tiver o calor molar, pressão constante, e tiver o calor molar, volume constante, você pode relacionar as duas, sabendo que a diferença delas é a constante universal dos gases perfeitos. Eita, Carlos, que massa! Carlos, vamos fazer um exercício agora? Vamos lá, vamos começar a fazer alguns exercícios bem bacanas. Esse primeiro exercício vai trabalhar a primeira lei da termodinâmica. Acompanhe comigo, lembrando daquele detalhe. Energia interna tem a ver com temperatura. Trabalho tem a ver com volume. Comigo. Sobre um gás ideal contido em um recipiente termicamente isolado, realiza-se um trabalho de 200 joules. Galera, sobre o gás, positivo ou negativo? Vá pensando. E ao mesmo tempo que ele recebeu é mais, 50 calorias de uma fonte térmica. Pode-se afirmar que a variação da energia interna é... Galera, eu não posso fazer uma questão, uma coisa estando em joule e outra em caloria. É por isso que ele disse que uma caloria tinha 4,2 joules. Então, como é que eu vou achar a variação da energia interna? Vou usar, gente, a primeira lei da termodinâmica, né? Tá aqui o gás, alguém empurrou o gás, diminuindo o seu volume, porque foi sobre o gás. Então, vamos lá. Por que é que o trabalho é negativo? Porque foi realizado sobre o gás. Diminuiu o volume, gente. Menos 200 joules. E a quantidade de calor? Por que é mais? Porque o gás recebeu 50 calorias. Só que cada caloria tem 4,2 joules. Quando eu multiplicar, 210 joules. Então eu tenho o trabalho, que é negativo, porque foi realizado sobre o gás. O sinal quem coloca é você. Calor, positivo, porque recebeu. O que é que diz a primeira lei da termodinâmica, gente? Variação da energia interna, calor menos trabalho. O calor, 210. O trabalho, menos 200. Joguinho de sinal, hein? 210 menos 200. Então, a variação da energia interna deu positiva. Eu pergunto a você, se a variação da energia interna é positiva, a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Aumentou. Portanto, a alternativa correta, letra D. Percebeu que nessa primeira questão tem que ter muito cuidado com os sinais? Pois é, gente. Muito interessante. Segunda questão. O gráfico abaixo ilustra uma transformação de gás monoatômico. Ei, ele está dizendo que é monoatômico? Pode usar o 3 meios de NR delta T. Pode, porque é monoatômico. Muito bem. Eu tenho um gráfico da pressão pelo volume. Galera, o que é que está acontecendo com o volume aqui? Aumentando. Então, o trabalho é positivo, né?
Muito bem. Como é que, que ele quer na questão? Ele quer saber a quantidade de calor recebido pelo gás em megajoule. Se você não lembra o que é esse M maiúsculo, aqui é 1 milhão, é 10 a sexta, tá bom? Então, como é que a gente vai resolver essa questão? Primeira coisa é calcular o trabalho realizado pelo gás. Minha gente, a pressão está em Newton por metro quadrado. O volume está em metro cúbico. Perfeito. Tem que observar isso, viu, gente? A pressão sempre tem que estar em Newton por metro quadrado. Ou Pascal, é a mesma coisa. E o volume sempre em metros cúbicos. Porque só assim dá em joule. Como a gente já sabe, como a pressão varia, a área do gráfico sob o gráfico me dá o trabalho. Então isso aqui é um trapézio, né? Quem é a base maior do trapézio, Carlos? 6 vezes 10 a quinta. Quem é a base menor, Carlos? 3 vezes 10 a quinta. Quem é a altura? 1 para 2, 1. Área do trapézio, você ainda lembra da matemática? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, substituindo os valores. 6 vezes 10 a quinta mais 3 vezes 10 a quinta. Cuidado, viu, gente? Não dá 10 a décima, não. Dá 9 vezes 10 a quinta. Vezes 1 sobre 2. Então, deu 4,5 vezes 10 a quinta. Como a questão está se referindo a mega, eu posso escrever 4,5 vezes 10 a quinta como 0,45 vezes 10 a sexta. Né? Porque se a vírgula anda para a esquerda, o expoente para a direita. Então, 0,45 vezes 10 a sexta é a mesma coisa de 0,45 megajoules. Calculei o trabalho pela área do gráfico. E a energia interna? Eu vou calcular por 3 meios de nRT ou 3 meios de PV, porque é monoatômico, gente. Tenho a pressão no ponto A e o volume no ponto A. Tenho a pressão no ponto B e o volume no ponto B. Vamos calcular energia interna em A. Olha a formulazinha, 3 vezes pressão, 3 vezes 10 a quinta, volume que é 1, dividido por 2. Fez a continha? 4,5 vezes 10 a quinta. No ponto B de bola, quem é a pressão? 6 vezes 10 a quinta. Quem é o volume? 2. Fiz a continha, deu 18 vezes 10 a quinta. Quanto é a variação de energia interna? Final menos inicial. Energia interna de B menos energia interna de A. Ao subtrair 18 vezes 10 a quinta de 4,5 vezes 10 a quinta, eu tenho 13,5 vezes 10 a quinta. Escrevendo em 10 a sexta, vírgula para a esquerda, expoente para a direita. 1,35 vezes 10 a sexta, que é a mesma coisa de 1,35 megajoule. E aí, tendo-se o calor que foi a área do gráfico e tendo a variação da energia interna, eu posso calcular a quantidade de calor pela primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna é calor menos trabalho. Variação da energia interna, 1,35 megajoule. Trabalho, 0,45 megajoule. Então, Q menos 0,45 é 1,35. O negativo passa positivo, o gás recebe 1,80 megajoules de calor, letra D. Então, fiquem atentos. Apareceu o gráfico da pressão pelo volume, a área é o trabalho. E a energia interna é 3 meios de PV ou 3 meios de nRT, se disser que o gás é monoatômico. Tá bom? Então, vamos a uma questão bastante interessante sobre esse lance do monoatômico. Em um recipiente hermeticamente fechado, 0,02 mol de um gás ideal, submetido a uma pressão de 1 atm, que é a mesma coisa de 10 a quinta pascal, possui um volume de 1 litro, que é a mesma coisa de 10 a menos 3 metros cúbicos. Nesse momento, é só lembrar o seguinte: se 1 metro cúbico tem 1000, ou seja, 10 a terceiro litros, quando você troca o sinal do expoente, fica 10 a menos 3. Quando sua temperatura é 625 Kelvin. Após sofrer uma expansão isobárica, pressão constante, o seu volume aumenta para 1,2 litros, ou seja, 1,2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E sua temperatura, 750 Kelvin. Pare agora, anote todos os dados para que a gente possa continuar. Tá bom? Essa é a situação, gente. Expansão livre, né? A tampa que tem liberdade de movimento, a pressão é constante. Aqui eu tenho 1 litro e aqui eu tenho 1,2 litros. E a temperatura aqui é 625 e aqui é 750. O que é que ele quer na questão, gente? Ele quer que você determine a variação da energia interna do gás. Deu o calor molar, a pressão constante, joule por mol Kelvin. Quando vem mol Kelvin é o calor molar. E a constante universal, 8 joules por mol Kelvin.
Então, para que a gente possa fazer a questão, vamos com muita calma. Como é que eu vou calcular o trabalho realizado pelo gás? É isobárica, é aquela formulazinha bem simples. Trabalho é pressão vezes variação do volume. A pressão foi dada, 10 a quinta newtons por metro quadrado, e a variação do volume, gente, é de 1 litro para 1,2. É 0,2 litros, que é a mesma coisa de 0,2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Substituir na fórmula, cuidado com a potência de 10, 0,2 vezes 10 ao quadrado, isso aqui me dá 20 joules. Então, 20 joules é o trabalho realizado pelo gás para levantar o êmbolo. Tem como calcular o calor recebido pelo gás? Se é isobárica, ele deu o calor molar à pressão constante e deu o número de mols. Ah, fácil demais. É só jogar naquela fórmula da quantidade de calor sendo dado o calor molar à pressão constante. Número de mols, 0,02. Calor molar, 28. E variação de temperatura, ó, a diferença. 750 menos 625, 125. Fiz a continha? Calor recebido pelo gás a pressão constante, porque ele deu o calor molar à pressão constante, 70 joules. Então, fica fácil calcular a variação da energia interna. Se você já tem um calor que foi calculado pela fórmula do calor molar, se você já tem um trabalho calculado pela fórmula pressão vezes variação do volume, vou calcular a variação da energia interna e encontrar a resposta, que é 50 joules. Ei, Carlos, se ele pediu variação da energia interna, por que você não calculou por 3 meios de NR delta T? Ei, ele não disse que era monoatômico não, viu? Não? Disse não, gente. Então eu não posso usar essa fórmula. Menino, tinha errado. Acompanhe. A fórmula 3 meios de NRT não poderia ter sido usada, pois não foi dito no enunciado que o gás era monoatômico. Se eu tivesse usado, eu erraria. N 0,02, R 8 joules por mol Kelvin e a variação de temperatura 125. Ó, tinha dado 30. Você teria errado. Agora, curiosamente, esse gás é diatômico. Mas você não tinha como adivinhar, não. Porque se você usasse a do diatômico, mas você não tem bola de cristal, 5 meios de NR delta T, você encontraria 50, que coincidiria com a resposta. Então, o que é que essa questão me ensina? Vamos tirar esse negócio de dizer que variação da energia interna é 3 meios de NR delta T sempre. Só é se, e somente se, o gás for monoatômico. Se ele não disser, provavelmente você tem que fazer pela primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna é calor menos trabalho. Ok? Então, muito interessante esse tipo de questão. Galera, vamos conversar agora sobre a transformação adiabática. Você ainda lembra o que é a transformação adiabática? Relembre comigo aí o que é que a gente falou sobre ela. Transformação adiabática é aquela que não troca calor com o meio externo. O calor trocado é igual a zero. Ou porque está isolado termicamente, ou porque as transformações foram realizadas rapidamente, não dando tempo para trocar calor. Então, da primeira lei da termodinâmica, eu posso dizer que a variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Só que o calor é zero, porque é adiabática. Se o calor for zero, a formulazinha fica ΔU é igual a menos trabalho. Atenção agora! Por que isso é tão importante? ΔU tem a ver com energia interna, temperatura. Trabalho tem a ver com volume. Esse sinal menos me diz o quê? Que eles têm características opostas. Ou seja, se trabalho está relacionado a volume e energia interna está relacionada à temperatura e tem um sinal menos, isso significa o seguinte, que se o volume aumenta, a energia interna vai diminuir. Por quê, professor? Olha o sinal menos, gente. Contrário. Volume aumentou, a temperatura vai diminuir. Neste caso, o trabalho é realizado às custas da diminuição da energia interna, ou de uma maneira mais prática. Para que o gás expanda, ele tem que tirar calor do próprio gás, ou seja, o gás fica mais pobre para poder ter liberdade, para poder aumentar o seu volume, ok? E do mesmo modo, na compressão adiabática, em que o volume diminui, olha o sinal menos,
a temperatura vai aumentar. Então, neste caso, o aumento da temperatura deve-se ao trabalho realizado sobre o gás. Lembre que trabalho realizado sobre o gás diminui o volume. E ao diminuir o volume, a energia interna vai aumentar, por causa da relação inversa. Vamos agora, com muita calma, trabalhar alguns aspectos mais teóricos sobre a transformação adiabática, tá? Vamos ver alguns exemplos. Expansão adiabática. Expandir já está dizendo, aumenta o volume. Como funcionam as latas de bebidas que se esfriam sozinhas, recém-lançadas nos Estados Unidos? Como é, professor? Tem uma lata de bebida que ela esfria sozinha? Pois é. Tá aí ela, ó. Trouxe para você. Ela custa $4, tá certo? É um tipo de café gelado. O primeiro produto a adotar as novas latas foi uma linha de café gelado espumante. O líquido vem em embalagens de 250 ml que se resfriam quando se gira uma pequena peça na base do recipiente. Como é que é? A bebida resfria quando eu giro uma peça? Mas o que é que acontece quando eu giro essa peça? Vamos lá. Esse gesto libera dióxido de carbono de um depósito interno na lata. É ele que resfria a bebida dentro de 75 a 90 segundos, fazendo com que sua temperatura caia a cerca de 16 graus Celsius. Professor, não entendi. Olha aqui para mim. O gás sofre uma violenta expansão, aumentando o volume. Essa energia para aumentar o volume do gás foi retirada do líquido dentro da lata. E quando o líquido dentro da lata fornece energia para o gás expandir, resfria. Show de bola. A Joseph Company afirma que passou 2 décadas desenvolvendo e aperfeiçoando a tecnologia por trás das latas. Muito interessante. Vamos a mais um exemplo, mais aqui do Brasil. Desodorante spray. Olha só, gente, aí agora, ó. Professor, é mesmo, né? Quando eu boto o spray fica bem friozinho. Vamos lá comigo. Quando o gás que está a alta pressão em um tubo de desodorante do tipo spray sai, ele encontra-se inicialmente sob pressão mais alta que a atmosfera. Então, gente, na realidade, aqui dentro ele está no estado líquido, sob alta pressão. Aí você abriu a tampa, fazendo com que ocorra uma expansão. Essa expansão faz com que ele atinja a pressão atmosférica. E ao se expandir, aumento brusco de volume, o gás faz um trabalho contra uma força externa que o comprime. A força feita pelo restante do ar atmosférico. Ao fazer seu trabalho, a energia interna diminui. E com isso, sua temperatura também diminui. Do mesmo modo que na questão anterior. De onde vem a energia para o gás expandir? Do que ficou dentro do desodorante. Que aí, ao fornecer energia, esfria. Muito interessante, cara. Mais um exemplo. Agora lá na geografia, nas montanhas. Olha que interessante. O mesmo efeito visto anteriormente, tanto na lata como do desodorante, ocorre com a massa de ar que é empurrada de uma região de maior pressão, que é lá próximo ao solo, para uma região de menor pressão, que é o ponto mais alto. Só que isso é feito rapidamente, gente. Essa expansão do ar é feita rapidamente. Ele expande, porque você sai de uma pressão alta para uma pressão menor, ele expande. E ao expandir, de onde veio essa energia para ele expandir? Do próprio ar, que vai se resfriar. Que legal, né, Carlos? Carlos, esses 3 exemplos foi a expansão. E o que é que acontece se agora o volume diminuir? Aí você tem uma compressão. Olha esse exemplo. Você tem um ar contido dentro de uma bomba e alguém empurra o ar aqui dentro. É um trabalho realizado sobre o gás, diminuindo o seu volume. Então, como ele diminuiu o volume, aumenta a sua energia interna, porque a adiabática é realizado rapidamente. Ao comprimir rapidamente o ar contido no interior da bomba, realiza-se um trabalho sobre ele, ocasionando aumento de sua energia interna. Galera, preste atenção. O aumento da energia interna do ar contido na bomba não foi devido a calor que foi fornecido a ele, não. Não esqueça que é adiabática. Não existe calor trocado. Oxe, professor, e de onde vem esse aumento de temperatura da energia interna?
do trabalho, gente, realizado sobre o gás. Ó, faça isso aqui na sua mão. Esquentou. Você deu calor à sua mão? Não. Você realizou um trabalho sobre ela. Aumentou a energia interna. Show de bola, Carlão! Ei, Carlão, tem como ter um elemento matemático? A transformação adiabática, ela tem uma formulazinha? Tem, gente. Tem. Ó, para você ter uma transformação adiabática, é necessário você sair de uma temperatura T1 para uma temperatura T2. Aqui eu estou mostrando para vocês uma expansão. Por que expansão? Porque o volume está aumentando. E você já sabe que em toda transformação adiabática ocorre aumento de volume e, pelo que você viu, a pressão vai diminuir, né? Sim, porque se você expande, é porque você diminuiu a pressão. Essa é uma característica interessante da transformação adiabática. Quando expande, diminuiu a pressão. E eu posso perguntar a você, se comprimir, aumenta a pressão, tá? Carlos, qual seria a fórmula que me permite relacionar a expansão ou compressão de um gás saindo de um ponto 1 para um ponto 2? P2 vezes V2 elevado a um expoente é igual a P1V1 elevado a outro expoente. Mas esse expoente é o quê? Acredite. É uma relação entre os calores molares, a pressão constante e o volume constante. Então, gente, a transformação adiabática é muito parecida com a isotérmica. A única diferença é um coeficiente, que é o chamado coeficiente de Poisson, que é dado pelo calor molar, pressão constante, pelo calor molar, volume constante. E esse coeficiente vai depender do tipo de gás. Se ele for monoatômico, a gente consegue deduzir que ele é 5/3, certo? Mas demonstra aí para mim, cara. Vamos demonstrar. Da primeira lei da termodinâmica para uma transformação a volume constante, você sabe que variação da energia interna é calor trocado a volume constante menos o trabalho. A variação da energia interna para um gás monoatômico é 3 meios de nRT. O calor trocado a volume constante é número de mols vezes o calor trocado a volume constante vezes variação de temperatura. E o trabalho é zero. Sim, porque quando o volume é constante não tem trabalho. Quando eu desenvolvo isso aqui, cortando N e T, ou N delta T, eu descubro que o calor trocado a volume constante é 3R sobre 2. Mas espera aí. Lembra da relação de Mayer, que nós deduzimos? Calor trocado a pressão constante menos o calor trocado a volume constante é igual a R. Passando esse calor trocado a volume constante, que eu acabei de deduzir aqui para o outro lado, eu vou ter que o calor trocado a pressão constante é R mais 3R sobre 2. Tirei o mínimo 5R sobre 2. Ou seja, acabei de demonstrar para você que para um gás monoatômico, o calor trocado a volume constante é 3R sobre 2. E o calor trocado a pressão constante é 5R sobre 2. Como o coeficiente de Poisson é o Cp sobre o CV, quando você dividir um pelo outro, vai ficar 5/3. Então, gente, a transformação adiabática de um gás monoatômico tem coeficiente de Poisson igual a 5/3. Se for diatômico e poliatômico, você também pode demonstrar, tá certo? Eu deixo a título de exercício. Então, vamos fazer um exercício agora para um gás monoatômico, exercício bem interessante de Minas Gerais que eu adaptei para você. Uma seringa com a extremidade fechada contém 10 ml de um gás monoatômico. Epa! Monoatômico! Fale aquilo que eu acabei de fazer, viu? Em seu interior há uma pressão de 1,2 atm. Então, tá aqui essa situação inicial, gente. Aqui tem 10 ml, há uma pressão de 1,2 atm. Sampaio puxa rapidamente. Ei. Anota aí, rapidamente. Adiabática. O êmbolo dessa seringa, como mostrado na figura. De modo que agora a pressão caiu de 1,2 para 0,3. Lembre, expansão adiabática, aumento de volume, diminuição de pressão também. O que é que a questão quer? A questão quer que você encontre qual é o volume final. Para isso foi dado a expressão adiabática, P1V1 elevado ao coeficiente de Poisson, é igual a P2V2 elevado ao coeficiente de Poisson. Galera, você não pode cortar o coeficiente de Poisson porque é uma potência. Não pode cortar. Onde 1 representa os valores iniciais e 2 os valores finais.
E ele deu para você o coeficiente de Poisson, embora a gente tenha demonstrado, né? Como é monotômico, 5/3. E está sendo dado que a raiz quinta de 2 é 1,15. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Usando a nossa fórmula da expansão adiabática. P2V2 elevado ao coeficiente de Poisson é igual a P1V1 elevado ao coeficiente de Poisson. Nós fizemos isso muito na nossa aula de gravitação universal, lembra? Lá na parte 2. Então, galera, eu vou passar o V1 elevado ao coeficiente de Poisson dividindo e vou passar o P2 dividindo para o outro lado, para deixar tudo que tem expoente de um lado e tudo que não tem expoente do outro. V2 sobre V1 elevado ao coeficiente de Poisson é igual a P1 sobre P2. Mas, olha, V1 é 10. A pressão inicial é 1,2. A pressão final é 0,3. Essa divisão dá 4. Então fica V2 sobre 10 elevado a 5/3 é igual a 4. Galera, momento importante agora. Lá nas aulas de matemática, na parte de potenciação e radiação, tem uma regrinha que diz assim: toda letra elevada a uma fração, se eu quiser saber a letra, eu elevo ao inverso do expoente. Vou repetir. Toda letra elevada a um expoente que é fracionário, eu elevo ao inverso dessa fração, ok? Então é o que eu vou fazer. Eu vou elevar ambos os lados ao inverso de 5/3. Mas por que, Carlos, você faz isso? Para cortar, gente. Porque, vejam, vou voltar aqui. Se eu elevar ao inverso de 5/3, vai cortar 3 com 3 e 5 com 5. E esse 4 vai ficar elevado a 3/5. Está aqui, ó. 4 elevados a 3/5. Tá bom? Então, ficamos que V2 sobre 10 é igual. Mas quem é 4? 2 ao quadrado, fatorando. 2 vezes 3 é 6 quintos. Então, ficou V2 sobre 10 é igual a... Eita, aulinha de radiciação e potenciação. Quando eu tenho um expoente fracionário, posso transformar num radical. O denominador é o índice do radical. E o numerador é o expoente. Então, fica V2 sobre 10 igual. Aí, ó, como é o índice aqui é 5, eu vou dar um jeitinho de escrever 2/5 vezes 2, que é a mesma coisa de 2/6. 2/5 sai de dentro da raiz, fica só 2, né? Porque eu dividi 5 por 5, ficou expoente 1. E aqui dentro ficou a raiz quinta de 2. Mas espera aí, raiz quinta de 2 ele deu. Deu. Quem é a raiz quinta de 2? 1,15. Esse 10 que estava dividindo, multiplico 2. Fica 20 vezes a raiz quinta de 2. Raiz quinta de 2, gente, foi dado. 1,15. Então, o volume final, 23 ml. Então, veja, nessa expansão do gás, ele saiu de 10, foi para 23. E a pressão diminuiu de 1,2 para 0,3. Ó, galera, não tem aquela lógica da isotérmica não, viu? Se diminuiu 4 vezes, o volume quadruplica. Só seria verdade se fosse isotérmica. A diabática não é assim. Tem que fazer a conta. Ok? E aí? Letra C. Gostou? Vamos falar agora, gente, de trabalho em um ciclo. Galera, o que é que acontece em trabalho em um ciclo, né? Ciclo significa dizer que eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto. Então, vamos lá comigo. Quando o gás realiza o ciclo, por exemplo, o que acontece no motor de um automóvel, que é uma transformação cíclica, entra gasolina, sai gasolina, que vai consistir em voltar às condições iniciais após certo tempo. Temos que levar em consideração os diferentes trabalhos que ocorrem ao longo do ciclo, ou seja, na ida e na volta. Pode-se demonstrar que o trabalho é numericamente igual à área do ciclo. Galera, isso é uma coisa muito interessante, tá? Por que o trabalho é a área do retângulo? Observe que você não pode causar confusão agora. Nós vimos que o trabalho é a área sob o gráfico. Então, por que ele vai ser a área do retângulo? Se de A para B ele teria que encostar lá no eixo do volume. Pois é, nós vamos demonstrar daqui a pouquinho que quando você tem um ciclo, o trabalho é a área do ciclo. E mais que isso, se o ciclo tiver sentido horário, sempre esse trabalho é positivo. Neste caso é sentido horário, tá vendo? Olha o sentido das setas. E se ele tiver sentido anti-horário, esse trabalho é negativo. Então vamos agora mostrar a você que realmente a área da figurinha fechada é o trabalho. Para isso, o que foi que eu fiz? Eu vou pegar o ciclo ABCDA e dividir em dois trechos. Primeiro trecho, indo de A até C. Tá aqui, ó. A, B, C. E somar
com outro trecho de C de casa, passando por D de dado até A de amor. Quando você vai de A para B, gente, eu vou encostar até o eixo do volume, tá? Encostei. Olha só a área que deu aqui, ó. Só que ela é positiva, porque o volume está aumentando, cara. É verdade, de A para B o volume aumenta. E aqui, gente, de C para D, o volume está diminuindo. Trabalho negativo. Galera, então quando eu faço a compensação, trabalho positivo de A para B e trabalho negativo de C para D, você nota claramente que de A para B, a área até encostar no eixo horizontal é maior do que a área de C para D até encostar no eixo horizontal, porque ele está mais perto. Se essa é positiva e essa é negativa, o positivo ganhou do negativo. Apenas para quantificar, vamos dizer que isso aqui é 80 e vamos dizer que isso aqui é menos 50. O positivo ganha 80 menos 50, 30. Então, em outras palavras, quando você tem o ciclo, o trabalho no ciclo é a área do gráfico. Mas se eu quisesse o trabalho de A para B, não, seria só isso aqui. E se quisesse o trabalho de C para D, seria só isso aqui. Então você tem que ter muito cuidado. Se ele está perguntando o trabalho só de A para B, de C para D ou do ciclo. Se for do ciclo, não tem dúvida. É só calcular a área da figurinha. Sentido horário, positivo. Eu deixo o negativo para você demonstrar. Tá bom? E aí, galera, eu pergunto a você, e quanto seria a variação da energia interna em um ciclo? Vamos prestar bastante atenção. A energia interna, falando de um gás monoatômico, ela é 3 meios de PV ou 3 meios de nRT. Ao completar o ciclo, o gás retorna às mesmas pressões e volumes iniciais. Então, galera, se a energia interna é 3 meios de PV, se eu sair de um ponto que tem pressão X e volume Y e volto para o mesmo ponto que tem pressão X e volume Y, é lógico que a variação da energia interna é zero. Então, em todo ciclo, por retornar ao mesmo ponto, a variação da energia interna é zero. Então, da primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna é calor menos trabalho. Como ΔU é zero, chega a um resultado bastante interessante. Em um ciclo, o trabalho é sempre igual ao calor. Sempre, sempre, sempre. Em um ciclo. Por quê? Porque não tem variação da energia interna. Como a fórmula é calor menos trabalho, calor é sempre igual ao trabalho. E aí, se o gás receber calor positivo, o trabalho vai ser positivo, sentido horário. E se o gás perder calor negativo, aí o ciclo é sentido anti-horário, trabalho negativo. Gente, é tão simples, mas tem que ter cuidado. Então, retomando. Variação da energia interna em um ciclo é zero. A área do ciclo é igual ao trabalho, que é igual ao calor. Se o calor for positivo, é porque o trabalho é positivo, sentido horário. Se o calor é negativo, o gás perdeu o calor, aí o trabalho é negativo. Ok? Simples demais isso aí. Não pode perder questões sobre ciclo. Tá bom? Então vamos ver esse exercíciozinho bem interessante que é sobre um ciclo. Analise o gráfico a seguir, que representa uma transformação cíclica de uma máquina que contém um gás ideal que dá 20 voltas por segundo. Anote aí, gente. Ele realiza 20 ciclos em um tempo de 1 segundo. Tá aí, ó. Aí eu pergunto a você, sentido horário ou anti-horário? Horário. Trabalho é o quê? De cara é o quê? Positivo. Parabéns. Como é que se calcula, então, gente, o trabalho aí do ciclo? Enquanto você pensa, eu vou saber o que é que ele quer. Ele quer a potência mecânica. Mas encontrar a potência, eu preciso do trabalho. Então, como é que eu calculo o trabalho desse ciclo? É o trabalho da área do retângulo, né? Porque é o ciclo. Tá bom. As unidades, você prestou atenção? Newton por metro quadrado e volume metro cúbico. Tem que observar isso aí, viu, gente? Sempre, para ser em joule, o trabalho é pressão em Newton por metro quadrado e volume em metro cúbico. Como é sentido horário? Trabalho positivo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Quem é a base aí, gente? 6 menos 2. Né? Quem é a altura? 15 menos 5. Então, o trabalho será 4 vezes 10, 40 joules. Mas espera aí, isso é em um ciclo. A questão diz que ele deu 20 voltas
Por exemplo, no motor do carro, ele dá 60 voltas em 1 segundo. Então eu teria que multiplicar por 60. Nesse caso, como são 20 voltas, eu vou pegar 40 joules de um ciclo e multiplicar por 20. Então o trabalho total é 800. Detalhe, o sinal quem coloca é você. Como é sentido horário, o trabalho é positivo. Tá bom? E a potência, Carlos, como é que encontra? Retomamos as nossas aulas anteriores sobre potência. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. Então eu tenho 800 joules, que foram 20 voltas de 40 joules cada uma em 1 segundo. Então a potência é 800 watts. E aí, galera? Entendeu direitinho? Aula muito importante sobre trabalho. Então, eu desejo a você muito sucesso. Retome as nossas questões. Entre em contato comigo aí no e-mail. Faça parte do nosso grupo de WhatsApp, tá certo? E assista na sequência a nossa aula de segunda lei da termodinâmica. Abração para você. Até mais!